Mas falando em armas de verdade, sim, times vêm com armas diferentes agora. Vamos voltar pro nosso tema. A gente estava mal organizado. Por que eu fui puxar uns bagulho nada a ver, né, mano? Eu vou puxar uma das armas, pessoal da produção, Zero, se por aí, o da Fúria, foi o terceiro que eu mandei. Porque quando eu comentei que as pessoas estavam fazendo moves até agora, mesmo com tudo fechadinho, porque assim, vamos ser sinceros pro público que tá assistindo. A gente fala isso aqui algumas vezes, mas vai que alguém não tá acostumado. Gente, o CBLOL e qualquer liga do mundo fecha na metade da janela de transferência. Você já tem tudo definido. As cartas já são marcadas, na verdade, desde que o campeonato tá acabando. O outro campeonato acabando já tem coisa já acertada. Então, ajustes finais que acontecem são como esse que a gente vai colocar para vocês na tela já, que é a Fúria indo atrás de mais um treinador, que é surpreendente. Porque a gente tem, né, na verdade, mais ou menos surpreendente. É surpreendente por um lado, porque a gente sabe, e aí o Dudu já foi coach também, ele sabe como é que é, e o Maestro tinha uma posição muito bem estabelecida na Fúria há alguns anos. Mas ao mesmo tempo, as posições de treinadores, elas são tão valiosas quanto mais títulos você ganha. E apesar de ter vindo de um trabalho muito bom na INTZ, não ter conseguido o título na Fúria nesses 2 anos, talvez aí já começaram esse... Aí pode ser de duas uma, né? Ou ele vem realmente para aprender, ficar um split e aprender, o coach que a gente vai mostrar já, ou já é uma mudança pensando também no futuro, de ter ele junto ao maestro. Muitas vezes o coach ele fica próximo à organização, então foi surpreendente. Você tem aí, Zero? Sim, tá pronto. Então já pode mandar. Ô povo, só a falar aqui com o chat que tá em polvorosa falando do áudio, a gente tá ajustando aqui o áudio. O que aconteceu com o áudio? Eu não sei também, mas estamos ajustando, só para deixar claro para vocês, vocês viram, né? A gente tá aqui usando o estúdio do Flow Sport Clube. E, como vocês viram também na programação, o programa de hoje deles acabou em cima da hora do nosso. A gente atrasou um pouco e tudo mais, mas já vamos arrumando, tá? Fiquem aí de boa, o áudio vai ficar fino como sempre, vocês estão acostumados aqui com a gente. Então, as duas notícias que a gente tem, na realidade, essa aí é uma dupla, que não, mas só tem essa. Não é só um coach, trouxe um gringo. Não é qualquer coach, era o coach que estava disputando o LCK até o final do ano passado pela Red, né, que é Nova Red, como é que era o nome? É a Red Force. Red Force, esse que é o jeito bonito de falar. Que na verdade é o Team Dynamo, porque pra mim ainda é Dynamo na minha cabeça desde sempre. Assim como a gente chamava a Gambit de... Isso, Moscow Five. Pra mim sempre vai ser a Team Dynamo, que foi um time que trocou de nome, que adquiriu a vaga da ES Sharks lá atrás, na Challenges, subiu da Challenges na segunda tentativa. Challenges... Tinha um nome ali, ó... O quê? Tinha um nome ali? Na última linha. Não tinha Red Force. Pra mim era Red Force só. Eu não tinha colocado. Mas é um treinador que está há algum tempo no circuito asiático. Sim. Trabalhou com nomes fortíssimos que a gente já conhece faz tempo. BDD, o Peanut acho que teve uma passagem. Então trabalhou com uma galera forte. E vem para reforçar a Fúria com o status, obviamente. Ali coloca um novo técnico, mas eu acredito com o status de head coach, até porque tem uma outra notícia que eu não mandei, mas que a Karina foi contratada pela Fúria para ser a tradutora oficial deles. Ah, que legal! Então, eu vi ela postando no Instagram que ela tinha uma novidade maneira pra contar. Então, assim... Que bom, mano. Uma nova dimensão, né, Dudu, pra Fúria, porque a Fúria não tinha essa ideia de estrangeiros, Sim. Então... Eu vejo sempre com bons olhos acréscimos de comissão técnica. Porque sempre... É uma coisa que eu repito várias vezes, inclusive eu vou começar a chamar algumas pessoas que queiram falar sobre esse assunto no próprio ATR, vou fazer algumas edições especiais dessa questão de comissão técnica. Porque quando tem essas discussões de por que a gente vai tão mal internacionalmente, por que a gente tem essa defasagem, eu sei que vários pontos são levantados, formato, solo kill, sempre tem essas conversas. E pra mim, a nossa maior defasagem sempre foi questão de comissão técnica. Eu acho que não adianta você pensar em nomes de jogadores, você pensar em estrutura, você pensar em um monte de coisas se você não tiver pessoas para trabalharem nas ideias, em como que você vai trazer o melhor de cada jogador, como você vai... O Diogo sabe muito bem disso, o Diogo ainda trabalha numa época que eu já estou bem mais distante de como funcionam as comissões técnicas. Sei que tem pessoas dentro dessas comissões que não são ditas, não são pessoas públicas, não são pessoas que vão pro estúdio, mas que estão ajudando
e pra mim sempre tivemos essa defasagem. Porque muitas pessoas têm esse interesse. Uma das perguntas que eu mais recebia na época que eu fazia os programas com o Melão, Dudu, como que eu viro analista? Como que eu viro coach? Como que eu viro scout de um time? E não tinha um caminho, e não tinha nenhum plano de times de criar essas pessoas. A gente viveu uma época do LoL que foi muito dependente dos discípulos do Peter. Sim. Tinha o Diogo, que já era um cara que tinha renome, outros que foram mas eu ganhando. vi tudo do Peter também. Exato. Vazou pra mim em algum momento e... A gente viveu muito tempo por discípulos do Peter. E eu sinto que sempre foi buscando muito em figuras internacionais alguém que trouxesse esse conhecimento. Sempre faltou pra mim, talvez, o Diogo, por exemplo, ele é um ótimo cara hoje, que eu considero que pegar alguém que tem uma base, que tem um conhecimento, ele moldar esse cara, ele transformar esse cara no analista, no scout, num coach de posição. E eu sinto que a gente nisso tá muito atrasado em relação aos outros times. Mas, assim, é parte do... O que eu tô fazendo hoje em dia é porque eu entendo... Lógico, não é... É 100% certo que tá colocando, mas eu tô trabalhando base, sim. Mas tanto a base quanto a Academy já tem... Uma das condições que eu coloquei que tivessem outro treinador. Justamente por isso, que eu posso... Lógico, o do Academy que tá dobrando é o Sarkis, que já tá muito bem. Mas hoje, uma pergunta sincera. Tem mais pessoas de comissão do que jogadores? É que depende do que você coloca como comissão. Vamos lá, coaches de posição, analistas, psicólogos, coletores de dado. Eu acho que a gente começa a falar de comissão quando pelo menos o número deles ultrapassa o número de jogadores. Eu acho que eu tô cagando uma regra, não é nada... Não, mas esse seria o ideal, com certeza. É porque, na realidade, o que acontece? Desenvolver isso é muito difícil para os times, porque as pessoas... tem aquela pressuposição de que todo mundo vai falar com o jogador. E você não vai arrumar esse cara em qualquer lugar também. E aí isso é difícil. Eu já tive comissões mais robustas e é bem difícil de gerir, porque ela precisa de ser gerida por uma pessoa específica para isso, como é lá fora. Lá fora tem essas pessoas? Sim. Tem. Mas existe uma gestão de uma ou duas pessoas que... Cada um sabe muito bem o que tá fazendo. Cada um sabe muito bem o que tá fazendo, para quem fala, como fala. Então... Hoje eu sinto que a PEN ela é bem servida de comissão técnica, tem coisas que eles não deixam publicamente, né? Sim, claro. Tem coisas que são públicas, coisas que não, é muito bem servida, mas lógico que sempre pode ser melhor, sempre poderia ter mais positionals. Pra mim, uma das coisas que a gente acaba fazendo, dobrando, né, Dudu, diferente no meu caso que eu fui ex-jogador, mas eu também tinha essas preferências com certeza, é você ajudar mais conforme, né, o que é a sua especialidade. Então, eu obviamente consigo ajudar muito mais um jungler e um suporte do que, por exemplo, um mid laner. Exato. Até porque os mid laners que eu treinei todos nesses 10 anos jogando ou treinando eram ultra autossuficientes. Takeshi, Kami eu não cheguei a treinar, mas Takeshi, Tinus... O primeiro que eu tive, que era o Mandioca, isso que é mais autossuficiente que ele, cara. Tipo, eram jogadores que sim, tinha adicionar, mas que se viravam muito bem. Sempre foi uma role muito bem servida. Perceba que ele não citou o Vesh. Porque o Vesh não é um mid lane, o Vesh é um deus. E no caso dele, especificamente, esse é o que eu menos teria que ajudar, Dudu. Porque inclusive ele... o desafio. Não, esse é um caso à parte. Inclusive ele chamou a gente pra sair, eu esqueci disso. É mesmo? Eu conversei com ele esses dias. E faz tempo que eu não falo com ele. Você roubou ele do time do Dudu aqui. Eu já roubei 2 seguidos. Roubei o Yoda primeiro da... Como é que era o nome? Da Imp. Mas eu não tava na Então, mas eu roubei... O Yoda era o que tava antes dele. Tipo, tá. Tirei o Yoda da Imp e pra colocar no lugar dele, tirei o Vesh do Dudu. Mas era uma oportunidade boa pro Vesh. Não, a inicial era. Depois a coisa ficou meio esquisita. Mas é o que eu falei. O Diogo pode me desmentir. A primeira coisa que eu fiz, depois que ele veio conversar com a gente e tal, eu acho que a gente deve ter essa conversa salva até hoje. A primeira coisa que eu fiz, eu fui a gente tinha um grupo de coaches que marcavam os treinos e tal, eu fui nele e passei todos os pontos positivos que o Vesh tinha, todos os pontos negativos que o Vesh tinha e o que eu achava que ele tinha que ser melhorado e o que eu não consegui melhorar com ele. Eu fiz questão de fazer isso. Caramba, a primeira coisa que eu respondi foi, nossa, isso eu não esperava. Porque por ser um cara que eu gostava, eu sempre gostei de todo mundo com quem eu trabalhei. Eu queria ver ele evoluir, eu queria ver o melhor dele. Então eu falei, já que eu não vou mais treiná-lo, já que ele não faz mais parte da equipe que eu quero que ele tenha o melhor desenvolvimento possível. Então eu vou passar pra alguém os pontos que eu tenho. Na minha cabeça não tinha motivo pra eu não fazer isso. Muito bom. Certíssimo. Foi excelente, assim. Pra gente, pro CNB foi excelente, que evitou o desastre, né? E é aquele tipo de coisa que sempre joga com as regras. Cara, era um cenário muito fácil pra ele. Porque se desse errado, já tava ruim. Já tava.
Era um cenário que ele não tinha o que perder, cara. E se ele salvasse, ele ia ganhar Aceitei o desafio, né? E deu certo. Cara, e foi uma doideira. A gente jogou de Lulu Mid, era uma maluquice. Vamos voltar aqui pro nosso CBLOL segundo split. Deixa eu só fazer uma pergunta pra você fechar esse lance da Fúria, essa notícia que a gente falou aqui. A Fúria optou por um time ultra jovem, né, de jovens talentos. Muita gente vai falar, economizou no time e gastou com técnico. Mas eu imagino que essa jogada do Maestro, que é um ótimo gestor de pessoas, né? Um cara que manja muito de League of Legends também, mas trazendo alguém que tá vindo do melhor cenário, né? Segundo melhor cenário. De League of Legends, para trazer novos conceitos, novas ideias, para preparar essa molecada muito nova, é um projeto interessante. Não para esse split, eu acredito. É isso aí. Agora acho que você pegou a nuance. Eu acho que, mas é isso, eles estão montando um projeto interessantíssimo para 2024. Raro isso, né, Dudu? Sim. Porque eles pegaram o coach coreano sem pegar o player coreano. Isso é que é raro. Sim. Porque geralmente você pega o player primeiro e vem o coach depois, na mesma linha, mas assim, a ideia de que para trabalhar com um jogador coreano seria legal você ter o coach que fala da mesma Então, isso língua. faça muito sentido, sabe por quê? Porque eu sinto que os jogadores novos, os meninos do Academy, eles são muito mais propensos a querer aprender as coisas, 100%. a ouvir, e eu acho que pessoas de comissão técnica que vêm da Coreia, da China, são normalmente, a gente estava até falando disso antes do programa começar, né? Existe uma questão hierárquica nas muito equipes orientais que é muito forte. Então eu sinto que aqui ele vai conseguir adaptar. Eu não conheço o trabalho dele, não conheço tanto, sei dos resultados, como o Diogo deu um resumo, mas eu sinto que como são jogadores novos, ele vai conseguir ter um pouco mais do que ele já está acostumado a fazer com os caras que ele treinava, porque por serem mais novos, eles são mais aptos. Existem jogadores que depois de um tempo você tem que convencer eles de certas coisas, você tem que ter um certo respeito. Eu acho que o respeito ele vem de diversas formas dentro dessa relação de comissão técnica-jogador, mas eu sinto que talvez seja legal. E uma coisa sobre a Fúria. Eu tenho medo, se eu tivesse no CBLOL e fosse enfrentar esse time da Fúria, eu teria medo da bot lane de Ayu e Zai. Essa bot lane tem tudo pra dar muito trabalho dentro desse CBLOL. Vem perigosa. E não só, a gente já tá começando a falar aí de um dos times, né? Pegando esse meio tá na hora. Não, então, mas acabou de pegou esse gancho. A Fúria, ela vem com um status esquisito, porque se você pegar os últimos, o que você tem de últimos times da Fúria. Primeiro teve a mudança, né, que foi do legado da ilha pra Fúria, que resetou ali com a entrada do Ranger naquela época, uns 2 anos atrás, mais ou menos. Foi o time que o Ranger montou e que depois ele saiu. Super Fúria. Mas essa eu não sentia que tinha ainda esse status de Super Fúria. Não, foi aí quando contratou o Ranger em VFNB, Super Fúria. Mas eu senti que isso pegou muito no próximo split, não no primeiro. No primeiro já falavam. Não, o time, o nome de Super Fúria foi dado nessa escalação. Mas assim, como é que eu vou colocar? Se sentia muito que aquele time talvez precisasse de mais um tempo pra engrenar. Era sim. O que mais se falava nessa época. Que, beleza, montou o time, precisa de mais um tempo. Deu um tempo. Com o Maestro, né? Foi Maestro Isso. E contratação toda. Deu um tempo, não engrenou, o tempo foi passando, fizeram algumas mudanças, mas acabou que realmente não deu certo, então eles estão entrando nessa virada de página. Sim. Coach é uma coisa ótima pra virada de página, porque se dá certo com o SBS, que é o coach, e ficar ano que vem, eles podem, por exemplo, trocar alguns dos jogadores lá por alguns mais experientes, pegar talvez um coreano, fica muito mais fácil. Então abre uma janela pra Fúria ir por um caminho que eles nunca foram, que é não de importes internacionais que já tiveram, se eu não me engano, os meninos que já pegaram já eram, mas importes orientais, que é muito interessante. Para esse split, a Fúria ela vem como talvez um dos times mais perigosos. Eu não vou falar que é o mais perigoso porque tem outro, mas um dos mais perigosos, justamente pelo que o Dudu colocou, não só pela bot lane. Porque como são meninos que vão ouvir, provavelmente você vai esperar coisas diferentes de um time Academy normal. Por exemplo... Okay. Começou meu. Ô Zero, se quiser já engatilhando as escalações pra jogar a escalação da Fúria pra gente. Academy, coloca um mega aspas assim, porque como você falou, tem aí os que não são Academy, mas faz tempo. Então, é um time novo.
Não, mas maravilha. O AIU Em virou uma em questão sensação, de né? A nível troca de também, nível também, posição. tempo Ah, não, corrido. entendi. Em questão de nível, já não é nível Academy faz tempo. Não, mas pô. aí que tá, mas eu acho que é ruim a gente pôr dessa maneira nível Academy, que parece que é ruim. Eu acho ótimo esse um nível de Academy foda. Nível Academy é mais também pela idade, porque são meninos muito novos. Sim. O pessoal. Sim, mas o é cara- isso, eles acabaram de sair da Academy mesmo. Eu acho ótimo Assim, sair. quem não está saindo do Academy